O que era para servir de auxílio se transformou em uma grande revolta dos pais dos alunos que vieram retirar os seus kits alimentares aqui nos colégios. Esse áudio é de uma reportagem da TV SIG, um portal de notícias da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. A voz que a gente ouve é de um repórter local. Ele foi acompanhar uma entrega de kits de alimentação a pais de alunos de uma escola municipal. Poucos dias antes, os pais tinham sido avisados que receberiam por volta de R$ 55 em alimentos entregues pela prefeitura. Nesse kit veio uma bolacha, como é a marca? Creme Crack, tá mais ruim. Veio um macarrão, veio um arroz branco e uma massa de milho. Pelos itens aí tá faltando feijão. Faltava o feijão e faltava bem mais. Segundo o tal anúncio da prefeitura, os alimentos entregues serviriam para a alimentação das famílias por cerca de 15 dias. Como o repórter mesmo falou, a diferença entre o kit entregue para os pais e a cesta básica média era a ausência do feijão. Mas também faltavam óleo, açúcar, macarrão, legumes, frutas, farinha, leite. O prefeito acha que a gente não assiste jornal, que a gente não está por dentro do que vem para a nossa cidade. Você acha que há uma casa, aqui na minha casa é 8 pessoas, são 5 crianças, 6 na verdade. 6 crianças, isso aqui dá para 15 dias? Essa cena aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, mas também aconteceu em muitos outros lugares. Lugares como Patos, na Paraíba. Eu me surpreendi, né? Porque eles falaram que era um kit merenda escolar. A gente chegou lá, se deparou com 2 vitamilhas, um macarrão, uma bolacha creme crack, meia bandeja de ovos e um pacote de leite, né? Depois de 4 meses de pandemia, do fechamento das escolas e da interrupção das refeições escolares, esse foi o primeiro kit alimentar entregue pela Prefeitura de Patos para uma família de 4 pessoas. Se eu me deparar, meu marido, se eu fosse de porta em porta pedir, eu arrumava mais do que isso. Isso é uma vergonha para o prefeito de Patos. A muitos milhares de quilômetros dali, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, cerca de 700 mil alunos receberam a seguinte provisão: 1 quilo de arroz, um pacote de feijão, um pacote de macarrão, uma lata de sardinha e um pacote de biscoito. Isso foi lá em junho de 2020, mais de 3 meses depois da interrupção das aulas. É uma falta de respeito com a gente. Com os estudantes também, com as crianças, olha isso. Se tivesse que depender disso aqui para sobreviver, ó. Não morrer de fome. Foi com o intuito de garantir comida para milhares de crianças brasileiras que há 80 anos surgiu a nossa política de alimentação escolar. Para muitos dos nossos estudantes, a refeição que se faz na escola é a única, ou a principal do dia. Mas como os relatos dos pais mostram, a pandemia trouxe desafios enormes para o direito à alimentação dos estudantes. A urgência da fome chegou aos alunos, mas não somente para eles. A alimentação escolar aqui no Brasil também é importante porque alimenta quem alimenta. Complicou? Calma que a gente vai explicar. A lei que regulamenta a alimentação escolar exige que pelo menos 30% dos recursos da aquisição de alimentos sejam destinados para a agricultura familiar. E ainda estabelece prioridade para agricultores quilombolas e indígenas. Ou seja, alimentar as crianças alimenta muitas famílias brasileiras, coisa que ficou bem difícil durante a pandemia. Minha filha, aqui tem a crumatá, tem a pescada, tem o piau, tem o tucunaré, a piranha, surubim, dourado. Essa é a Francisca Miguel. Olha, aqui tem muita espécie de peixe. A Francisca tem 55 anos e é pescadora em Remanso, uma cidadezinha baiana de 40 mil habitantes nas margens do Rio São Francisco. Ela faz parte de uma associação de pescadores que há anos fornece peixe para a alimentação escolar da região. Há mais de 10 anos que a Francisca e os outros pescadores da associação vendiam peixes para alimentação escolar, por mais ou menos R$ 22 o quilo. Olha, aqui os maridos da gente vai para pesca, tem vez deles passar até meses no rio, e eles vão pescando e vão mandando o peixe, e a gente pega lá na beira do rio, aí traz para a colônia de pescadores, aonde ali a gente vai fazer o processo, né? Vamos limpar o peixe, vamos fazer o filé, umas vai limpando, outras vão bandejando. No início de 2020, eles assinaram um contrato de compra com a prefeitura. Mas o contrato acabou sendo esquecido por conta da pandemia. Eu decidi eles não ter comprado e era muito peixe, o povo não ia comprar desse tanto de peixe. Aí não ficou mais, a gente ia vendo que aquilo não dava mais para vender e a gente teve que jogar fora.
Alunos passando fome e comida sendo jogada fora. Parece um contrassenso gigante e a coisa toda virou um caos enorme. O Programa de Alimentação Escolar Brasileiro agora passa por um de seus piores momentos. E é essa história que a gente vai contar no primeiro episódio da nova série de 2 capítulos sobre a alimentação escolar. Hoje, a gente vai falar em que pé que tá a distribuição de refeições para os alunos e como é que foi que a gente chegou até aqui. Você está escutando o Prato Cheio, o podcast de Joio e Trigo sobre alimentação. E eu sou a Marina Yamaoka, produtora executiva do Prato Cheio. Mas para contar isso tudo, a gente vai precisar explicar um pouco mais sobre o programa que orienta as refeições escolares aqui no Brasil, o PNAE. PNAE quer dizer Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é uma das nossas políticas públicas mais antigas e atende cerca de 41 milhões de pessoas. Merenda tem esse nome que pode lembrar a gente de lanchinho, tipo uma bolacha, um leite achocolatado. Mas a verdade é que a merenda escolar não tem nada disso. Ou pelo menos não deveria ter. Quem define o cardápio dos alunos são nutricionistas que orientam refeições saudáveis, respeitando os hábitos alimentares de cada região do país. Merenda é arroz, feijão, legumes, frutas, alimentos frescos. Um prato cheio mesmo. O orçamento anual do PNAE é da ordem de 4 bilhões de reais, que são repassados para os 27 estados e 5.570 municípios. Essa é uma operação gigantesca que atende muita gente, tanto alunos quanto os produtores de alimentos, e que ficou completamente desarticulada com a pandemia do coronavírus. O PNAE ele é uma política que tem um caráter universal, né? Ela chega, ou deveria chegar, a todos os escolares matriculados, né, no ensino público, na rede básica. Então, a gente entendeu que era um instrumento muito potente para fazer chegar a comida no prato, sobretudo das crianças e dos adolescentes em situação de maior exposição à insegurança alimentar, né? Então, acho que desde esse momento a gente começou a, digamos assim, ficar de olho no PNAE, né, no que estava acontecendo. E aí... Essa é a Mariana Santarelli. A Mariana é relatora nacional para o Direito Humano à Alimentação da plataforma DESCA, que desenvolve ações de promoção e defesa dos direitos humanos. Ela também faz parte do núcleo executivo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Quer dizer, ela saca tudo de direito à alimentação. Lá em 2019, eu aceitei o desafio de virar relatora nacional para o direito humano à alimentação pela plataforma DESCA, né? E desde que eu assumi esse desafio, eu acho que comecei a ficar com um olhar assim, um pouco mais aguçado para aquilo que me pareciam como situações de violação do direito humano à alimentação. Por conta desse olhar aguçado dela, que agora na pandemia, a Mariana passou a fazer parte do Comitê Gestor do Observatório da Alimentação Escolar, que foi lançado em fevereiro com o objetivo de reunir os movimentos que lutam pela alimentação escolar. Estava tudo muito confuso naquele momento de início da pandemia. Eu acho que ninguém sabia muito bem o que era possível, o que não era possível fazer. E a gente logo percebeu que havia uma inoperância por parte dos gestores públicos de tomar essa iniciativa realmente de começar a fazer a distribuição dos alimentos do PNAE. Muitos gestores dizendo que iam aguardar a volta às aulas. A Mariana contou sobre o momento inicial da pandemia, logo quando as aulas foram paralisadas. Pouco tempo depois, em abril de 2020, o Congresso autorizou a distribuição dos alimentos adquiridos com recursos do PNAE aos responsáveis dos alunos. Quem organiza o orçamento do PNAE é o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A Mariana contou que a legislação emergencial feita pelo FNDE até que era bem elaborada, mas a aplicação dos recursos foi muito mais caótica. Eu acho que uma falta grande que teve foi o fato de que o governo federal ele não colocou recursos adicionais, né? E isso faz com que torne-se muito difícil, sobretudo para os municípios de menor porte, né, com menos capacidade de fazer complementação orçamentária. E apesar do FNDE ter feito uma boa regulamentação, na minha opinião, falta um pouco mais de coordenação nacional. E aí, quando a gente olha para os estados e municípios, aí eu acho que vem muito da vontade política de cada governo, de cada prefeito. Aquele recurso, ele estava lá, né, você tinha uma autorização, cabia a decisões, né, tomadas a nível local, fazer isso funcionar ou não. A Mariana descreveu esse início atrapalhado da distribuição dos alimentos e depois explicou as consequências trágicas da desorganização do governo federal. Ela contou que, pouco a pouco, foram ficando claras algumas tendências. Havia uma tendência de, pelos anúncios que começavam a ser feitos pelos governadores, pelos prefeitos,
de que não iam atender a todos os estudantes, né, que o recurso não era suficiente, e aí uma priorização para aqueles alunos para aquelas famílias que já eram beneficiárias de outros programas, como é o caso do Bolsa Família. Oi, aqui é o Vitor Mattioli. Eu tô passando para lembrar que a nossa 4ª temporada já tá no forno e estreia em agosto. O episódio de hoje do Prato Cheio tem o apoio da FIAM Brasil, uma organização que luta pelo direito à alimentação e à nutrição adequadas no país há 20 anos. A gente também é apoiado pela PRX e pelo Google Podcasts Creator Program. Mas a sua ajuda é fundamental. Se você gosta do Prato Cheio e quer apoiar o nosso trabalho, acesse o site ojoiotrigo.com.br/contribua para descobrir como você pode ajudar. É isso, valeu, aproveita o resto do episódio. Tem uma coisa que a gente já disse, mas que vale detalhar melhor. Um dos principais atributos do PNAE é o princípio da universalidade. Isso significa que o programa deve garantir comida para todos os alunos da rede pública, independente se eles fazem parte de outros programas sociais ou não. Que pareceu para a gente bastante injusto, até porque a gente sabe que tem muita família que está fora do Bolsa Família, muita família que entrou em situação de pobreza, não foi para o cadastro único, né? Ou seja, não está sendo beneficiado, não está no cadastro único, ou seja, essas famílias ficariam de fora, né? O prato estava ficando vazio. Outro aspecto que começou a chamar muito a atenção da Mariana foi a interrupção das compras da agricultura familiar. Ela tinha um pressentimento de que os 30% de obrigatoriedade da compra de merenda com pequenos produtores estava deixando de acontecer. E por isso, ela passou a acompanhar os casos em cada estado. O foco principal foi a região Nordeste, onde a maioria dos produtores faz parte da agricultura familiar. E também onde mais de 1 milhão de pessoas vive com insegurança alimentar. Quase 42% das pessoas em situação de fome de todo o país estão lá. Então, Remanso, ele é um caso que chamou a atenção da gente. Opa, Remanso. De onde é que a gente já ouviu falar desse lugar mesmo? Então, Remanso é a cidadezinha da Francisca, a pescadora baiana, que sobrevive vendendo peixe para o PNAE. A rede pública de Remanso atende quase 11 mil alunos, e um total de 13 cooperativas e grupos informais estavam fornecendo alimentos para o PNAE. Além do peixe, a prefeitura comprava alface, polpa de fruta, aipim e outros alimentos da agricultura familiar. A Tarires, apicultora de 29 anos, fornecia mel para a alimentação dos alunos. A gente bem que faz manuseio mesmo. Eu mesmo que faço, outras meninas, outras galera do grupo aí, que nós temos um grupo, a gente faz manuseio, a gente mesmo, muitas vezes os jovens, às vezes o marido, às vezes só. Aos trancos e barrancos, a compra da merenda escolar com agricultura familiar vinha se consolidando em Remanso. As associações de agricultores na cidade ainda eram recentes e poucas, mas estavam se fortalecendo antes da pandemia. Em 2019, por exemplo, mais de 30% dos alimentos foram comprados de produtores locais. Só que esse número foi a 0 em 2020. A prefeitura prometeu a distribuição mensal de arroz, feijão, açúcar, floco de milho, macarrão, leite e óleo. A verba federal repassada a Remanso pelo PNAE era de R$ 880 mil em 2020. Quando as aulas foram suspensas, os produtores já tinham contratos de compras firmados com a prefeitura e esperavam que o dinheiro do FNDE fosse usado com a agricultura familiar. Já os alunos e pais imaginavam que teriam cesta básica para aplacar a fome e que a comida recebida em casa seria tal como a da escola. A minha menina recebeu, porque foi 3 kits, parece. O da escola aqui dos prédios, o prédinho dos prédios do interior, mãe que tivesse 2, 3 filhos só recebia uma cesta. Não tinha direito de 2 cestas, ou 3, por cada filho, entendeu? Tudo isso aconteceu, que a gente falou isso é errado. Como é que a pessoa tem 2, 3 filhos e vai receber só uma cesta? E as outras, vou para onde? Só 1 quilo de arroz, né? A Tarires recebeu 3 kits e muitas famílias não receberam nenhum. Isso em um período de mais de 1 ano de pandemia. Os poucos alimentos foram distribuídos em sacolas de supermercado. Nada tinha sido comprado com os produtores. Um cenário que se repetiu em muitos outros municípios. Em 2019,
quase 5 mil produtores do semiárido nordestino tiveram um rendimento de cerca de 30 milhões de reais. Já em 2020, os mesmos produtores venderam 10 vezes menos, pouco mais de 3 milhões. Em Remanso, a justificativa da prefeitura foi de que tiveram dificuldades com a logística e a entrega. E, enquanto isso, a pescadora Francisca contou que a situação da população era dramática. Muita. Olha, eu já disse a muita gente aqui, gente, nós ainda botamos mão pro céu, agradeço a Deus. Que nós ainda mora no que é da gente, que a gente luta com o campo, mas aqui tem gente passando a fome. Fome mesmo. Agora, os exemplos municipais de distribuição de alimentos não são todos tão ruins. A gente teve algumas experiências muito boas aqui no Brasil, como no caso do Rio Grande do Norte. A Mariana Santarelli, da plataforma Desca, contou um pouco sobre lá. O governo do estado do Rio Grande do Norte, ele entrou num processo super interessante, chamou para conversar os produtores, as cooperativas, as federações de agricultores familiares, para entender qual era a capacidade de oferta que tinham, por exemplo. E, para você ter uma ideia, eles compraram mais da agricultura familiar durante a pandemia do que compravam mesmo anteriormente. Botaram recurso adicional por parte do próprio governo do estado, montaram toda uma estratégia logística, super funcional. Então... E como será que o Rio Grande do Norte alcançou esse feito tão importante, de não só garantir a compra da merenda escolar, como ainda conseguir ampliar? Bom, como a Mariana mesmo explicou agora há pouco, a distribuição de alimentos durante a pandemia passou bastante pela vontade dos gestores municipais e estaduais. Tenho aqui um recadinho especialmente para vocês, que são pais e mães dos nossos mais de 215 mil estudantes da rede estadual de ensino. Essa é a Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte e eleita pelo PT nas eleições de 2018. Em abril do ano passado, ela fez esse anúncio dizendo que iria manter fechadas as escolas do estado. Mas eu sei que para algumas famílias as escolas de portas fechadas traz muitas dificuldades dentro de casa, porque as nossas crianças e adolescentes ficam sem a merenda escolar. A governadora prometeu a entrega de alimentos para todos os alunos da rede pública e disse que destinaria 8 milhões para a compra dos kits. Entre os coordenadores da distribuição de alimentos, existiu o cuidado em manter os 30% dos produtores locais. O estado é um dos poucos a ter uma Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar. Um dos responsáveis pela atuação da secretaria é o Emerson Senzi. Ele é coordenador de acesso a mercados, agroindústria e cooperativismo desde a criação do órgão em 2019. Faz parte de uma ação do governo do estado, o fortalecimento da agricultura familiar. É um tema que a gente conseguiu colocar um tanto quanto no centro da agenda pública do governo do estado, né? E ele tem conseguido absorver bem esse tema e a gente tem conseguido avançar em algumas questões. O Emerson contou um pouquinho do trabalho que a secretaria vinha fazendo desde 2019. A gente começou a trabalhar nessas melhorias, entre elas o preço não era muito atrativo para o agricultor familiar, a forma que era coletado e construído o preço. Então nós trabalhamos para que essas coletas de preço fossem mais realistas no ponto de vista da agricultura familiar. Segundo, a diversidade de produtos, então, a gente falava que a gente comprava poucos produtos, então ampliaram a variedade que era adquirida. Então houve um trabalho de a gente conseguiu em 2 anos ampliar as listas do PNAE em torno de 49% na sua variedade. Bom, aí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia. Então, o governo estadual começou a quebrar a cabeça sobre como resolver todos os problemas de logística na compra e na distribuição da alimentação escolar para as famílias dos alunos. A pressão já estava grande, tanto dos agricultores quanto nosso entendimento também de que tínhamos que adquirir. Por outro lado, é difícil montar uma logística para você entregar essa alimentação escolar. Não dá para simplesmente comprar o que está planejado, empacotar e entregar. A gente escolheu aqueles produtos que a gente entendia que era mais fácil de logística, que tinha um volume maior, que tinha um impacto maior também na economia, que tinha também um impacto na própria cesta básica, na alimentação, na questão da segurança alimentar. O resultado dessa política foi sentido por todo o estado. Em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, as escolas fecharam no meio de março e no início do mês seguinte, os alunos das 58 escolas municipais começaram a receber cestas com frutas e verduras. Tudo isso seguindo a orientação de 30% de aquisição com a agricultura familiar. Por lá, a gente conversou com a Neneide Lima, apicultora no assentamento Mulunguzinho. Na primeira
negociação a gente conseguiu colocar o feijão macaxá, a goma, o feijão macaxá, o arroz vermelho e a farinha, e também polpa, né, e bebida láctea. E depois a gente conseguiu estar colocando o que a gente chama no segundo kit, né, o kit verde, que são as frutas, banana, mamão. A gente conseguiu colocar alguns tubérculos como batata, macaxeira. Já no terceiro ou foi no quarto kit a gente conseguiu colocar o bolo também. Então, teve algumas negociações e diálogos, né, para que a gente pudesse, em 2020, né, estar colocando esses produtos para ser distribuído para os alunos. Vocês devem ter percebido que a Neneide tem uma participação popular bem ativa. Ela é coordenadora geral da rede Chique Chique, que reúne produtores de diversas regiões do Rio Grande do Norte. Mossoró, Baraúna, Tibau, Serra do Mel, Apodi, Janduís, São Miguel do Gostoso, Natal, Parnamirim e tantos outros lugares. A Neneide ainda coordena as finanças da cooperativa de comercialização solidária Cooperchique, formada por cerca de 60 famílias produtoras. E essa, sem dúvida, é uma outra grande diferença da situação da alimentação escolar no estado. As associações e cooperativas da agricultura familiar no Rio Grande do Norte são bem mais antigas e mais organizadas do que a média. A rede Chique Chique da Neneide, por exemplo, existe há mais de 15 anos, enquanto as cooperativas de remanso são de 2012, 2013. Quer dizer, o Estado tinha interesse em manter os contratos e os produtores estavam organizados para pressionar pela compra dos alimentos. E o bom é que a gente vê a comida de verdade, né? Assim, chegando nas nossas casas, e é o que a gente quer, que a merenda escolar também seja servido esses produtos, né? Com tanta fruta, como o arroz com leite, né? Como as coisas que é da nossa região, que é produzido pela gente, que é de qualidade, não coisas enlatadas, não bolacha recheada, mas sim coisas que a gente produz. Mas mesmo em uma situação um pouco melhor que os outros estados, o Rio Grande do Norte distribuiu somente 3 kits alimentares no período de um ano. Ao menos, os kits distribuídos por lá eram os que mais se aproximavam das orientações nutricionais do PNAE. Agora, nem todos os governadores de estado tiveram a mesma intencionalidade da Fátima Bezerra. A Mariana, da plataforma Desca, contou pra gente sobre um outro caso bastante complicado. Um dos casos que a gente olha mais a fundo na relatoria é o caso do estado do Rio de Janeiro. Ele é bem exemplar nesse sentido e demonstra mesmo a falta de compromisso do Estado brasileiro, de uma forma geral, com a garantia do direito humano à alimentação. O governo do Estado do Rio logo disse que ele faria uma focalização, né, nessas famílias do CAD único, porque não havia recurso suficiente para o atendimento universal, o que, de fato, não deixa de ser uma realidade, né? O CAD único é o cadastro único que reúne as informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Uma coisa é você garantir a oferta de refeições na escola, outra coisa é você fazer a distribuição das cestas, tem um custo muito mais alto, tem a ver com gastos logísticos e tal. Mas, no nosso entendimento, né, para quem olha para a questão da alimentação como um direito, isso deveria ser, de fato, uma prioridade, né, dos nossos estados, das 3 esferas de governo, né, colocar recurso a mais, inclusive, para garantir uma distribuição adequada de cestas para as famílias. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. No final de abril, a Secretaria de Educação do Estado publicou uma resolução orientando a distribuição de kits com alimentos básicos, mas sem definir uma regularidade na entrega. A resolução pedia também que os diretores de cada unidade escolar avaliassem o recorte social na seleção dos alunos que receberiam o kit alimentar. Isso mesmo, a comida não iria para todo mundo. E para coroar, anunciava a interrupção das chamadas públicas para aquisição da agricultura familiar. A resolução do governo do Rio de Janeiro conseguiu combinar a não universalidade da distribuição com a não aquisição de alimentos frescos e saudáveis da agricultura familiar. Era uma bomba. Nesse cenário pavoroso, a Defensoria Pública do Rio iniciou um amplo processo de escuta para entender a situação da alimentação escolar carioca. Eles ouviram milhares de pessoas e uma metade das pessoas afirmou não ter recebido nenhum tipo de auxílio. A outra metade disse ter recebido pouca coisa e de forma insuficiente. A Defensoria acabou ajuizando uma ação civil pública, determinando o atendimento a todos os estudantes.
sob a pena de multa diária no valor de R$10 mil. Nesse momento, as coisas pareciam que iam melhorar, quando então o Estado do Rio resolveu recorrer da decisão. A disputa foi parar no STF. Era o ministro Dias Toffoli, que estava aí na presidência do Supremo na época, e ele tomou a decisão de respaldar a decisão do Estado do Rio de Janeiro, dizendo que não havia necessidade do atendimento universal, porque isso colocava em risco as finanças do Estado. E colocava em risco também a própria Constituição. Como é o caso do princípio da prioridade absoluta, né, que significa que o Estado brasileiro deve direcionar primeiramente todos os seus esforços e políticas para o atendimento dos direitos das crianças e adolescentes, né, especialmente em relação a direitos como a alimentação, a educação, né, e tem também o princípio do uso do máximo de recursos disponíveis, né, e o da vedação do retrocesso social. Todos esses princípios assim, que foram descumpridos tanto pelo nosso executivo, mas também com o respaldo do judiciário. E será que a decisão do Dias Toffoli poderia abrir um precedente para que o atendimento universal do PNAE fosse interrompido em outros estados e municípios? Com certeza, porque essa decisão do STF abre um precedente, né, para que todos os estados e municípios possam também fazer o que quiser, né, e descumprir com algo que está na lei do programa, que é a garantia do atendimento universal a todos os escolares, e que está na Constituição Federal, que é a garantia do direito humano à alimentação. Em setembro, depois da decisão do STF, a Defensoria do Rio protocolou um recurso de agravo, argumentando pelo direito à alimentação como um direito fundamental. Até o momento da gravação desse episódio, o recurso ainda não tinha sido julgado. Oi, desculpa interromper a tua escuta, mas é que ouvindo o pessoal do Joio Trigo, eu precisei vir te falar de outro programa que é a cara de quem defende a alimentação como um ato político. Tô falando do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato sobre agroecologia, alimentação saudável, dicas de saúde e bem-estar, além de informações diárias. Você pode conferir nas plataformas de podcast ou procurar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Essa descoordenação das políticas de alimentação é um dos pontos que os especialistas indicam como mais graves. Outro é a insuficiência do recurso federal. Do lado de lá, entre os representantes do governo federal, a resposta é que não há mais nada a se fazer. O Garigan Amarante, diretor de ações educacionais do FNDE, explicou a perspectiva do Poder Executivo sobre as dificuldades na alimentação escolar. Então eu sei que, infelizmente, tem esse problema, mas isso daí é uma situação de orçamento. A gente não tem como aumentar mais, a não ser que venha uma proposta do governo e uma proposta do legislativo, quem sabe. Essa situação de orçamento, entre aspas, parece acompanhar a trajetória de todas as políticas alimentares desde que o Jair Bolsonaro foi eleito. O Programa de Aquisição de Alimentos, por exemplo, que junto com o PNAE é um outro programa central para o fortalecimento da agricultura familiar, recebeu em 2019 R$188 milhões. Isso representa 1/6 do que ele já teve no seu ápice. E em 2020, o orçamento inicial foi ainda menor, apenas R$101 milhões. Com a pandemia, o governo acabou liberando mais orçamento para o programa de aquisição, embora nada extraordinário. O resultado é que hoje, mais da metade das famílias brasileiras vive algum grau de insegurança alimentar. E sobre a suspensão dos contratos de compra? O que será que o representante do FNDE tem para explicar? Não, infelizmente isso daí não cabe ao FNDE, né? Esse contrato foi feito entre o agricultor familiar e o prefeito, né? O gestor municipal. O gestor municipal. E sobre a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos? Com relação a isso, assim, quem tem quem é habilitado para montar os kits realmente é o gestor municipal. Ele tem os nutricionistas habilitados para montar os alimentos, montar os cardápios, e com isso eu creio que a equipe do gestor municipal tenha feito a montagem dos kits. O gestor municipal. Bom, e o que o FNDE pode fazer para resolver esse grande problema que são os gestores municipais? A gente tem realizado vários seminários, vários webinars,
tem lançado as cartilhas. A gente tem tentado manter contato com os gestores, os novos e os antigos, exatamente para poder se adequarem a esse novo normal. Obrigação da FNDE fazer com que essa informação chegue na ponta. Se você quiser, eu posso dizer, para deixar o recado para o agricultor familiar, que ele conte com a parceria do FNDE, com a Diretoria de Ações Educacionais, que a gente trabalha por eles e pelos alunos, para que a alimentação chegue ao aluno. E o FNDE está aqui, sempre à disposição para que qualquer dúvida eles possam entrar em contato com a gente. A Mariana discorda do Garigan e acredita que o FNDE poderia fazer bem mais. A essa altura da pandemia, depois de 1 ano de aprendizados, já era hora de se criar um programa que pudesse auxiliar os estados e municípios nesse momento. Até porque, agora, há muitos municípios com gestores novos à frente das prefeituras. O risco é ter um ano de 2021 repetindo o mesmo cenário caótico do ano passado. Preocupa muito a gente essa transição para novas gestões, né? Isso já, historicamente, já é algo que afeta muito a execução financeira, a execução de qualidade do PNAE em anos normais, porque as novas gestões chegam com pouco conhecimento sobre o programa. Muitas vezes, ainda é uma novidade, né? Por exemplo, essa questão da compra direta do agricultor familiar, né? Na medida em que ela quebra com a lógica da licitação pública, muitos prefeitos têm receio de serem penalizados, assim. Então, o que a gente historicamente vê é que, independente da pandemia, quando entram novas gestões, você tem uma piora no programa até que a coisa volte a pegar direito, né? Outra questão é essa incerteza quanto à volta às aulas, né? O que a gente viu acontecer em 2020 e que a gente está vendo acontecer de novo em 2021 são os secretários de Educação segurando a verba do PNAE, segurando as chamadas públicas para esperar a volta às aulas e a oferta da refeição nas escolas, né? E aí não se organizando para fazer a distribuição das cestas. Nesse meio tempo, as famílias estão o quê? Passando fome, né? Nesse meio tempo também, a gente entrou no ano de 2021 e deixou para trás um fator muito importante para a organização da alimentação escolar emergencial: o Decreto Federal que estabeleceu o estado de calamidade pública. Em 20 de março de 2020, o Congresso aprovou esse decreto que permitiu ao governo aumentar o gasto público e descumprir a meta fiscal. Foi essa liberdade de gastos que permitiu coisas como o pagamento do auxílio emergencial, a ampliação das despesas do Bolsa Família e também a legislação do FNDE durante a pandemia. Pois bem, esse decreto perdeu a vigência em 1º de janeiro de 2021 e agora a situação da alimentação escolar está em aberto. Isso significa que o gestor que quiser ignorar a distribuição de comida aos alunos vai ter argumentos jurídicos para isso. Por hora, tem um monte de deputados e senadores trabalhando para aprovar projetos de lei que prorroguem o estado de calamidade pública. Por enquanto, nada foi definido. Ao mesmo tempo, essas dificuldades com a alimentação escolar só vão aumentando as desigualdades entre o estudante pobre e o estudante rico. De um lado, as escolas particulares em vários lugares acabaram retomando as aulas, ou pelo menos tiveram melhor condição de manter o ensino à distância. De outro, quem antes tinha alimentação garantida pela escola, passou uma incerteza brutal. Para piorar, como o governo federal não garantiu nada a ninguém, as mães e os pais tiveram de sair para a luta, e não tinham com quem deixar a criança. A gente também precisa lembrar que uma coisa é a criança comer tudo prontinho na escola. Outra coisa bem diferente é mandar uma cesta e falar: se vira aí para ter tempo e gás para cozinhar. Por conta disso tudo, o ano vai caminhando e a situação parece bem pouco promissora. A gente se despediu da Neneide, da Francisca e da Tariris, torcendo por um 2021 digno para as famílias dos alunos e para os agricultores familiares. E foi a Francisca quem puxou a reza por um prato cheio de novo. Também eu gostei da conversa, quem sabe se a vez dessa conversa não saia algum encaminhamento para a gente, né? Para a gente trabalhar, para quando chegar no final do mês, a gente ter condição de comprar uma sandália, uma roupa com o filho da gente, sem precisar de pedir o marido. Vamos pedir a Deus que nós estamos com vida e que Deus dê um sopro de cura nesse doenceiro e que o mundo volte ao normal. Saravá, Francisca. No próximo episódio, a gente vai voltar um pouquinho no passado e mostrar como é que isso tudo que tem acontecido no presente se relaciona com a história do PNAE e da alimentação das crianças brasileiras.
Eu vivi essa geração da transição nutricional, que passou da fome verdadeira para uma fome escondida atrás dos ultraprocessados, com calorias vazias e baratíssimos, né? Eu me lembro que eu entrei da favela, as crianças sentadas na cama, olhando a televisão, vendo a Xuxa, chamar a criança para tomar o iogurtinho, para comer a frutinha, e essa criança estava sentada na cama, com travesseiro de milho-pã, comendo, né, e tomando refrigerante. Descasca uma maçã e serve um copo de suco para ouvir o próximo episódio com a gente. A pesquisa desse episódio é de Milena Mello e o roteiro é da Luísa Miguez. Eu, Marina Maoca, sou produtora executiva do Prato Cheio e narrei esse episódio. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira, e as redes sociais ficam a cargo da Amanda Flora. O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. E eu espero vocês na semana que vem, para a parte 2 dessa série sobre alimentação escolar. Até lá!